Senhor nosso Deus e nosso amado e querido Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui estamos, Pai, na Tua presença, mais uma vez para um novo encontro. E para nós, hoje, é mais um prazer estarmos aqui, porque sabemos que cada encontro, cada tema tem nos abençoado e abençoado a vida de muitas pessoas que nós nem imaginamos, Pai. Mas o Senhor sabe todas as coisas e tem abençoado a vida de muitas pessoas através do canal no YouTube Princípio Atitude. Nesse momento, Pai, nós queremos mais uma vez pedir ao Senhor que abençoe esse encontro de hoje. Porque temos a certeza, meu Pai, que vai ajudar muitas pessoas. Então, abençoe a internet de cada um de nós, transmissão, venha inspirar cada um de nós, venha, meu Pai, trazer para nós muito mais do que as tuas servas trouxeram nessa manhã, Pai, que prepararam com tanto carinho e até com uma certa urgência, porque é um tema que não estava na nossa grade de programação dessa semana, mas que achamos relevante e vamos aqui hoje estar falando, Pai. Então, meu Deus, abençoa. Nós te pedimos, desde já nós te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Bom dia mais uma vez para todas vocês que estão aqui. Nós hoje temos a certeza que esse tema também vai ajudar muita gente, porque é um risco muito grande, né? Porque nós nascemos com consciência. Nossa natureza, ela traz essa consciência, né? A gente costuma dizer que é aquele sininho que toca, né? A consciência, ela acusa, ela nos... Tem até uma passagem que fala que, acho que é no livro de 1 João, se a tua consciência não te acusar, você tem paz. Mas quando a consciência ela te acusa, ela te dá o sinal, ó, tem alguma coisa errada, você não consegue dormir, você fica com a consciência pesada, né? Não existe muito, isso é muito comum acontecer, né? Porque cada um de nós temos, né, essa característica, consciência. Isso é uma coisa que está em cada um de nós. Mas o que nós queremos falar hoje, exclusivamente, né, de forma extraordinária, isso que eu queria falar, não estava na programação, é justamente as pessoas que têm que tomar cuidado, porque se você não tiver esse cuidado, você pode perder essa coisa tão importante, né? Algo que Deus colocou na gente para nos ajudar a viver, né, entre sociedade, entre nós, nos nossos relacionamentos interpessoais, no nosso relacionamento com Deus. Ele nos deu a consciência, nos deu essa característica do ser humano, consciência. Ele deu para a gente isso. Só que, se você observar, estudar, pesquisar, você vai ver que tem pessoas... É raro acontecer, mas acontece. Que não funciona mais a consciência. A consciência não funciona mais. É a perda da consciência. Eu vou deixar vocês falarem, eu acho que vocês trouxeram algo para a gente com um conteúdo mais profundo, estudo mais profundo sobre isso. E durante a fala vou dando continuidade aqui que eu quero falar. Tá bom, Rosina? Bom dia mais uma vez. O que você trouxe para a gente nessa manhã? Bom dia. Bom, perda da conscientização e perda da consciência. É quando você conhecia e esquece. Só perde quem já teve. É quase que desaprender.
Temos que ter a consciência de quem Deus é e o que ele representa para nós. A perda dessa consciência nos afasta de Deus, destrói nosso relacionamento de pai e filho e rompe com o propósito de Jesus para nossas vidas. O primeiro relato de perda de consciência foi Adão. Adão foi criado por Deus, o homem do pó da terra, e soprou e o homem foi feito alma vivente. Deus vinha conversar com ele todos os dias na virada do dia, mas deu uma ordem, Gênesis 2, 16 e 17. E ordenou o Senhor, Deus, ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E Adão se esqueceu da recomendação de Deus e preferiu ouvir sua mulher. Gênesis 3, 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para ela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que também comeu. A atitude deles os afastou de Deus e trouxe morte espiritual para eles. Outro exemplo, Sansão, Juízes 13, de 2 a 5. E havia um homem cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte ou comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Havia uma promessa sobre Sansão de uma profunda intimidade com Deus e que ele ia ser usado profundamente pelo Senhor. O menino cresceu, tinha uma força descomunal, mas se esqueceu da sua aliança com Deus e se envolveu com mulheres filisteias que não eram do seu povo, e com isso acabou sendo destruído. Outro exemplo, Salomão, primeiro filho de Davi, um homem cheio de sabedoria. 1 Reis 3, de 9 a 14. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isso. E disse-lhe Deus: porquanto pediste isso e não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para discernires o que é justo. Eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti ninguém houve, e depois de ti igual não se levantará. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, de modo que não haverá um igual entre os reis por todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. Deus deu sabedoria e tudo mais, mas a condição era andar nos caminhos do Senhor. Mas Salomão se esquece e se envolve com mulheres de outros povos idólatras e se desvia dos caminhos do Senhor. E, por último, eu trago Judas, o Iscariotes, um dos 12,
que acompanharam Jesus os 3 anos ao lado do Mestre. Não adiantou nada. Ele permitiu que o inimigo entrasse nele, fazendo ele trair Jesus por 30 moedas. No final, ele suicida enforcando-se. Mateus 27, de 1 a 5. E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e dos anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. O manietando-o e levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependimento e as 30 moedas de prata ele quis devolver aos sacerdotes, dizendo, pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram, que nos importa isso? E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Quando possamos trazer à nossa mente tudo o que aprendemos e quem somos em Cristo Jesus, para que não percamos a consciência de quem Deus é e o que Ele faz por nós e através de nós. Deus abençoe vocês. Amém, graças a Deus, que bênção. A consciência, na verdade, ela nos protege, né? Quando ela funciona. Agora, a perda dela, ela nos impede de discernir o que é certo e o que é errado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque não importa quem você seja, o que você faça, com quem você se relacione. Mas você deve proteger, deve guardar a sua consciência, seu coração puro, limpo, porque ele vai te ajudar a decidir, a tomar decisões que podem afetar a sua vida inteira. Em decisões que a gente toma, se não tivermos consciência do que estamos fazendo, aquilo que estamos decidindo ali naquela hora, aquilo pode afetar a nossa vida inteira. Quantas decisões foram tomadas na emoção, no calor da emoção, no calor de um sentimento, né, que te levava à emoção. E a sua consciência, né, não te ajudou naquele momento, tamanha a sua emoção, tamanha a sua paixão. Né? Então é muito perigoso você não guardar, proteger a sua consciência, desenvolver ela. Como tudo que Deus nos dá. Deus nos criou de uma forma perfeita, mas a gente precisa aperfeiçoar tudo que Ele nos deu. A Rosina usou aí vários exemplos, e tem tantos outros vários exemplos na Bíblia. Saul é um deles. Então, veja que não falta para a gente são exemplos. Eu quero agora ouvir a Adriana, o que ela trouxe para a gente nessa manhã. Adriana, bom dia mais uma vez. Bom dia a todos. Então, falar da perda da consciência, a gente precisa entender como que nasce a consciência primeiro, né? Então, como nasce a consciência? A aproximação espontânea que o homem faz com o mundo se constitui a consciência ingênua, que realiza a apreensão da realidade. Após compreensão e o entendimento da realidade, o homem desenvolve a consciência crítica, assumindo uma posição na busca do conhecimento. É a capacidade de questionar e analisar de forma racional e inteligente. A consciência do papel social de cada indivíduo promove a capacidade de pensar sobre as verdades as verdades impostas pela sociedade dominante. É se tornar consciente através do processo de conscientização, consciente de sua própria prática e mais criticamente aos discursos investidos no meio social. Torna-se pensante. Bom, e a perda da consciência?
são alterações qualitativas no campo da consciência, que vai de um estado organizado, logicamente, a uma atividade francamente delirante e sem correspondência com a realidade. Quer dizer, ele sai da realidade quando ele perde a consciência, né? Bom, a consciência reflete sempre a individualidade e unidade do ser humano e é, obviamente, lugar de todas as percepções, pensamentos e emoções do indivíduo. A cada conteúdo psíquico, a cada estado e processo psíquico, corresponde, no momento, um certo grau ou nível de consciência. Bom, então, o que são as alterações qualitativas de senso-percepção? Ilusões. É a percepção falseada ou deformada de um objeto real, cujas causas são debilitação da atenção ou exaltação emocional, né? A ilusão. Isso aí são as ilusões, que são as alterações qualitativas da consciência. Alterações quantitativas da senso-percepção. As distorções na senso-percepção podem ser ilusões ou alucinações. As ilusões são alterações no estímulo recebido e podem ser causadas por diversos fatores, como falta de atenção, limitações naturais dos órgãos sensoriais, alterações no sistema de refração, alterações do sono. O que é alteração do nível de consciência? Estado alterado de consciência é um estado induzido por agentes farmacológicos, fisiológicos ou psicológicos, que deriva de um estado normal da consciência. Certos comportamentos anormais e apáticos observáveis apresentam características de estados alterados da consciência. E a alteração da atenção? A atenção é a capacidade de dirigir a consciência a um estímulo, concentrando sobre este toda a atividade consciente. Assim, a atenção é a capacidade de focalização. Estão inclusos processos conscientes e inconscientes. Bom, o que é mais importante para a gente aqui? É a gente estar entendendo, né, como que os níveis de comprometimento do estado de consciência, eles acontecem, porque às vezes a gente nem percebe, né? Então, vamos lá. Muitas vezes, sim, a parte física que a gente pode estar trazendo aqui do comprometimento é o desmaio, sudorese, palpitações, permanência da perda da consciência, a pessoa fica mais sonolenta, não tem resposta ao estímulo verbais, nem táteis. Isso é a parte física, né? Agora, a parte psicológica é quando ela perde a consciência de si, que é o que a gente trabalha, que o psicólogo trabalha, né? E a consciência objetiva, né? Ela não percebe mais as coisas como elas são, quando ela perde essa consciência objetiva. E é isso que o psicólogo trabalha. Então, a gente precisa tomar muito cuidado e a gente começar a se observar, e muitas vezes a gente tem observado nas pessoas, é exatamente isso, a consciência objetiva, a perda da consciência objetiva, né? Que a pessoa começa a viver de ilusões. Então, ela começa a tomar posicionamentos, de fazer escolhas, em que aquilo ali vai causando muito mal a ela. Então, esse é o perigo, né? E como é que a gente pode ajudar, né? O que muitas vezes que a gente precisa, lógico, às vezes o paciente chega, né, e vai conversando com a gente, vai trazendo isso para a gente. Mas, quando ele tem a perda total da consciência, na maioria das vezes ele vem com um familiar, ou vem com um conhecido, ou vem com um responsável, um tutor. Então, o que a gente precisa em que as pessoas fiquem ligados para estar trazendo para um profissional, no caso, né? Ou então, você vai buscar ajuda de alguém e você pode estar passando isso para essa pessoa e essa pessoa pode estar te levando a um profissional. Isso acontece muito, né? A pessoa primeiro procura um amigo, um conhecido. Então, você pode estar passando isso para a pessoa estar levando você até um profissional. Então, quais são os cuidados? Quais são as informações relevantes que você pode estar trazendo? Saber sobre as circunstâncias em que ela ocorreu e quais
quaisquer sintomas que a pessoa apresentou. Quais foram os primeiros sintomas, né, que você observou naquela pessoa, ou você tem observado em você, né? Se a pessoa usa drogas, álcool, outras substâncias tóxicas, né? Ou substâncias com prescrições médicas também, isso acontece muito, de reações, né, com substâncias que foram com prescrição médica. Ou a pessoa tomou uma superdosagem dessa medicação, né? Se a pessoa sofreu ferimentos antes da perda da consciência, quando ou quantos dias, em que momento, né? Quantas horas, quando foi a última vez que a pessoa parecia normal. Se a pessoa estava deprimida, se você percebia se a pessoa é deprimida ou você está deprimido, se a pessoa fala, a pessoa está perdendo consciência e você acha que aquilo ali, não, é só perdeu a consciência por alguma coisa normal, ela não está bem, de repente ela está triste, ou recebeu uma notícia. Não, às vezes é uma infecção, né? Se ingeriu algum alimento que não está acostumada a ingerir, quer dizer que pode ser uma toxina que entrou no organismo dela, isso pode acontecer, né? Se os eventos de perda da consciência são repetitivos, o que pode acontecer também, a gente pode estar lembrando aqui um pouquinho, a doença de Alzheimer. Se isso tem acontecido com muita frequência, se tem dia que ela está bem, tem dia que ela não está, se tem dia que ela tem uma consciência, tem dia que ela está sem a consciência. Então, o que eu estou trazendo aqui é a perda da consciência, tanto física quanto psicológica, que a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Às vezes as pessoas estão tendo atitudes dessa perda de consciência e ela está com algum problema físico. Ou então ela está com algum problema desse que eu falei, medicação, né? Superdosagem de medicação, que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, as informações de amigos e familiares nesse momento, ou o responsável, ou o tutor, como eu falei, são valiosas para a gente estar definindo, para a gente estar começando, às vezes, um tratamento. E se for um médico, não for um psicólogo, for um médico, para ele estar iniciando e tendo um norte, ele ter um caminho de como começar a cuidar desse paciente com essa perda de consciência. Bom, vou deixar a minha frase aqui hoje. Procure perceber as coisas com objetividade. Fuja das ilusões. Busque informações. Busque ajuda. Tenha consciência que a cada dia nos constituímos de modo singular. Agora, se você está lidando com uma pessoa que você percebe que ela perdeu a consciência, está fazendo coisas erradas, ou então está fazendo escolhas erradas, não está sabendo nem o que está fazendo, pense nisso. E ela não te escuta mais, ela não te ouve, ela não ouve ninguém. Então, preste atenção. O silêncio se faz necessário quando as palavras não surtem efeito. Então, você só observa, se possível, busca ajuda para essa pessoa, ou então, se você está, nesse momento, com a perda de consciência e percebe isso, né, no seu comportamento diário, é a mesma coisa. O silêncio se faz necessário quando as palavras não surtem efeitos. Então, busque entender um pouco isso, que às vezes a pessoa fica em silêncio, não te corrige mais, não fala mais nada, não te sinaliza nada. Então, preste atenção, porque o que acontece? Às vezes as palavras daquela pessoa que está tentando cuidar de você não está surtindo efeito em você. Então, tenham um bom dia e Deus abençoe a todos. Ô, Adriana, não sai ainda não. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu estava pensando aqui, uma das origens, às vezes, da perda da consciência tem muito a ver com a questão da pessoa, por exemplo, ela está magoada, e aí aquela mágoa começa a consumir ela começa a ficar com raiva do mundo, com raiva da vida. Não vou fazer mais o certo, não, porque eu fiz o certo a vida toda e só quebrei a cara. Então, não quero saber mais não disso, não. Agora eu vou chutar o balde, eu vou, enfim, fazer o que der na minha telha. Isso acontece também, né? Pessoas, às vezes... Sim, acontece, mas isso aí não é uma perda de consciência, né?
ela simplesmente ela decide, né, por conta de ela estar sobrecarregada ali de feridas, de mágoas, né, ela prefere, vamos dizer assim, ter uma palavra certa. Ela prefere se guardar, se restringir, sabe, se ocultar, vamos dizer assim, levar até a vida por uma mentira. Eu prefiro não acreditar. Eu prefiro não acreditar mais em nada, eu prefiro não acreditar no que aconteceu comigo. Então, ela passa a omitir informações que venham para ela, que ela receba, e as informações que ela recebeu e que magoou e que feriu. Isso não é perda de consciência, não, tá? Não, mas ela naturalmente, esse caminho, é isso que eu estou querendo entender, estava pensando aqui. Esse caminho, né, da mágoa, da inveja, que a pessoa começa a ficar com raiva de tudo, de todos, vai acabar levando ela, se ela não tiver ajuda, se ela não se cuidar, ela vai acabar perdendo a noção, mais cedo ou mais tarde, isso vai consumindo ela, e ela vai acabar perdendo noção depois. Sim, aí, É aí, certo, aí pode até chegar assim, porque aí ela perde plenamente assim, a ciência dos acontecimentos externos e internos dentro dela, entendeu? Então, assim, ela perde a perde a lógica. consciência, porque ninguém perde a consciência do dia para a noite, né? Sim, ela E vai aí começando a eu queria perder a pensar, porque lógica das coisas. Olha só, exatamente. a perda da consciência é assim: se você tem consciência, você está no mundo. Se você perde a consciência, você não está no mundo. O que significa isso? Então, assim, você perde a lógica das coisas, entendeu? Então, muitas vezes, você prefere perder a lógica do mundo, entende? Prefere perder a lógica daqueles acontecimentos, porque é uma forma, sabe de quê? De proteção. Você nega a realidade para você se proteger, entende? Quando isso se torna mais profundo dentro dela, aí sim pode acontecer esse estado de perda de consciência gradativo, Então, entendeu? exatamente. Essa Então, perda é de isso. consciência que eu falei aqui é aquela perda de consciência, mesmo assim, imediata, Não né? Você entendi. percebe que a pessoa, não está sem consciência. Mas essa perda de consciência que você está falando aí é uma perda gradativa, entendeu? Ela vai perdendo a consciência, porque assim, é melhor eu sair desse mundo, que eu estou falando do mundo, né, psicológico, né? Psíquico, é melhor eu sair desse mundo, eu vou me sentir melhor do que ter que conviver com esse tipo de problema, com essa pessoa, com essa mágoa, com esse. É exatamente isso. Então, é gradativo, É tá? o que eu acho Essa que perda de consciência. é muito comum acontecer. Obrigado mais uma vez pelo seu Bom material dia. que você trouxe, maravilhoso. Vamos orar então, vamos agradecer a Deus. A Michelle está com a gente hoje também, a Rosina, a Márcia. Vamos orar então para agradecer a Deus. Deus amado, querido, nós te louvamos, te agradecemos mais uma vez por tudo que tuas servas trouxeram e aquilo que o Senhor também nos trouxe nessa manhã, Pai. Principalmente a oportunidade de estarmos aqui juntos, podemos falar de um tema tão relevante, sabe, meu Pai? Porque quantas pessoas não têm noção mais do que é certo e do que é errado. E isso é muito perigoso, porque nós convivemos numa sociedade onde, meu Deus, o certo ele está invertido, meu Deus. Sabe, hoje, nesse mundo que a gente vive, então nós queremos pedir a Ti, Senhor, que o Senhor abençoe, que esse tema de hoje venha chegar a quantas pessoas assim o Senhor quiser, para que as pessoas possam recuperar a sua consciência pura, sabe? Discernir realmente o que é certo, o que é errado, poderem fazer escolhas mais acertadas e terem consequências saudáveis em suas vidas. Que o grande problema são as consequências, sabe? Os hospitais estão lotados, as penitenciárias estão superlotadas, os cemitérios estão lotados, quantos relacionamentos estão destruídos,
Quantas pessoas estão sofrendo, meu Pai, porque perderam a noção do que é certo e do que é errado, e têm feito escolhas erradas, e por isso as consequências são inevitáveis. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus por cada uma dessas pessoas. Entregamos todas em tuas mãos e pedimos a tua ajuda para que possamos a cada dia vigiar a nossa consciência, examinarmos a nós mesmos antes de fazermos qualquer escolha em nossas vidas. Nós te agradecemos por esse momento, entregamos esse dia em tuas mãos. Desde já te louvamos, te amamos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus.